Bom dia, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Olha, o mercado brasileiro acorda hoje navegando em águas que as nossas fontes, elas descrevem como de ceticismo construtivo. Parece um paradoxo, né? Totalmente, mas faz todo sentido. De um lado, a gente tem a euforia, a memória ainda bem quente de um rally que levou nosso Ibovespa a fechar acima dos 189.699 pontos, uma máxima histórica. Um número impressionante. E do outro, uma madrugada de pura cautela, o mundo inteiro tentando digerir dados de emprego americanos que, assim, simplesmente viraram a mesa. Exato. A nossa missão hoje é montar um verdadeiro relatório de inteligência pré-mercado, foco total no dólar futuro, o WDO. Para isso, vamos mergulhar fundo na macroeconomia e principalmente na estrutura de opções. Traçar um mapa mesmo. Um mapa operacional. Isso. E o conflito central da análise é exatamente este. Uma narrativa doméstica muito forte para o Brasil, batendo de frente com a gravidade dos juros americanos e, como a gente vai ver, um mapa técnico que está com os sinais de alerta piscando. Perfeita colocação. O dia de hoje é sobre qual narrativa vai prevalecer. É uma batalha de forças muito, muito clara. Uma queda de braço. Exato. Lá nos Estados Unidos, a gente tem o clássico caso da boa notícia que vira má notícia para os mercados. E aqui no Brasil, uma resiliência dos nossos ativos que, olha, tem sido notável. A grande questão na mesa para abertura é: quem vai ditar o ritmo? Ok, vamos desempacotar essa briga? Começando pelo gatilho global, que mudou o humor da noite para o dia. O relatório de emprego americano, o famoso payroll, que saiu ontem. O payroll. Os números foram, assim, impressionantes. Criação de 130 mil vagas. É o dobro do que o mercado esperava, que era algo em torno de 65 mil. O dobro era 65 mil a expectativa, né? Exato. E a taxa de desemprego ainda caiu para 4,31%. À primeira vista, parece uma notícia fantástica para a economia, certo? Exato. Mas, para o mercado financeiro, a leitura é outra, né? Esses números, em uma palavra, eles pulverizaram a aposta de curto prazo em cortes de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano. Acabou com a festa. Acabou com a festa. E o que é fascinante é ver a reação em cadeia. Os dados mostram que a probabilidade que o mercado precificava de um corte de juros já em março, ela despencou de 23% para apenas 6%. Nossa, que mudança! É uma mudança brutal em menos de 24 horas. E isso tem uma consequência imediata. O rendimento do título do Tesouro Americano de 10 anos, que é a referência de investimento seguro no mundo, saltou para 4,18%. E esse número, 4,18%, ele não é só um número numa tela. Ele funciona como um verdadeiro vórtice de liquidez, não é? Puxando o capital de volta para a segurança dos Estados Unidos. Precisamente. É o que a gente chama de freio de mão para mercados emergentes como o nosso. Porque o investidor global correria o risco de investir no Brasil se ele pode ter um retorno de 4,18% ao ano, praticamente sem risco, no ativo mais seguro do planeta. Faz todo sentido. Essa dinâmica fortalece o dólar globalmente, o que cria uma pressão natural de alta para a cotação aqui. É, assim, a física básica dos mercados. Entendido. E é aí que a nossa história fica realmente interessante. Porque, apesar desse freio de mão global puxado com força, o cenário local parece que está em outra festa. Pois é. Como você mencionou, Ibovespa na máxima histórica. E o dólar fechou ontem no menor nível em quase 2 anos, a 5,1872. Como é possível o nosso mercado estar nessa fresta com esse temporal se formando lá fora? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, pelo que as fontes indicam, está na força da narrativa local. A gente tem visto um fluxo de capital estrangeiro que não só continuou, como parece ter se intensificado. Mesmo com juros americanos subindo? Mesmo com juros subindo. Um bom termômetro para isso são os ADRs, né? Que são as nossas principais ações, Vale e Petrobras, negociadas lá em Nova York. No pré-mercado de hoje, elas estavam em alta. O IEWZ, que é o grande fundo que replica nosso índice, também subia. De que o risco político doméstico diminuiu, os resultados de algumas grandes empresas têm surpreendido positivamente. Entendi.
E em termos relativos, os ativos brasileiros ainda parecem baratos. Basicamente, o investidor estrangeiro está fazendo uma aposta de que o Brasil pode conseguir se descolar, pelo menos parcialmente, do cenário global mais adverso. E hoje nós temos testes de fogo para essa tese de descolamento. Às 9 da manhã sai o dado de crescimento do setor de serviços, que é um grande termômetro da nossa economia real. Exato. E ao longo do dia, balanços de gigantes como Vale e Ambev. Exatamente. E aqui existe uma dinâmica complexa. Se o dado de serviços vier muito forte, isso confirma a resiliência da economia, o que é ótimo para a bolsa, para o índice futuro, o IN. Certo. Por outro lado, uma economia muito aquecida pode fazer o nosso Banco Central pensar 2 vezes antes de continuar cortando os juros aqui. E isso pressiona a curva de juros futuros, o DI. É um quebra-cabeça, sabe? É um cabo de guerra. Um cabo de guerra. Um dado forte pode ser bom para ações e ruim para renda fixa. Entendi o cabo de guerra macro. De um lado, os juros americanos puxando o dólar para cima. Do outro, o fluxo estrangeiro para a bolsa segurando a queda. Como essa briga pode se reflete na sala de máquinas do mercado, na estrutura das opções do dólar para hoje? Ótima analogia. A estrutura de opções é a sala de máquinas. Ela mostra onde os grandes players, os market makers, estão posicionados. E a primeira coisa que salta aos olhos nos dados é que o mercado do dólar está operando em um regime de gama positivo. Certo. Gama positivo é um daqueles termos que soam complicados. De forma mais intuitiva, é como se o mercado tivesse um colchão embutido para absorver os impactos. É a melhor definição. Pense nos market makers, os grandes bancos que dão liquidez ao mercado. Eles não estão lá para apostar numa direção, mas para gerenciar o risco deles. Em um regime de gama positivo, para manterem suas posições neutras, eles são forçados a vender quando o dólar sobe e a comprar quando o dólar cai. Essa atividade deles funciona como um amortecedor, um supressor de volatilidade. Deixa o mercado mais travado. Exato. Tende a deixar o mercado mais travado, com movimentos menos explosivos. Ok, o mercado tem um colchão. Como a gente visualiza esse colchão no mapa de hoje? Onde estão as molas mais fortes e onde ele acaba? Perfeito. Vamos aos níveis. A mola mais forte na parte de baixo, o nosso piso de concreto, é o que a gente chama de put wall. É uma concentração massiva de opções de venda, as puts. Que criam um suporte. Um suporte estrutural fortíssimo. Hoje essa muralha está localizada em 5,150. Para um trader, isso significa que essa região tende a atrair muitos compradores. É muito difícil passar por ali de primeira. E o teto, a resistência. O teto, a call wall, que é a concentração de opções de compra, as calls, está bem longe, lá em 5,450. Nossa, bem longe mesmo. Pois é. Isso nos diz que se por algum motivo o mercado engatar uma alta forte, há muito espaço para correr antes de encontrar uma barreira estrutural de verdade. O teto está alto. E entre esse piso e esse teto, tem alguma linha que separa a calmaria da tempestade? Tem sim. E é o nível mais importante para entender a dinâmica do dia. O Gamma Flip, que está em 5,100. Esse é o ponto onde o regime mudaria de gama positivo, que é estável, para gama negativo, que é explosivo. Entendi. O fato dele estar tão abaixo do preço atual é mais uma confirmação de que a tendência, pela ótica das opções, é de um dia mais contido. Juntando tudo, uma das fontes projeta que a zona de negociação mais provável para hoje fica entre 5,1807 e 5,2590. Mas, peraí, e aqui é onde a análise fica realmente intrigante. Um dos relatórios que a gente recebeu acende um grande sinal amarelo. Aponta para uma inconsistência crítica nos dados que formam esse mapa. Exato. É como ter um mapa do tesouro, mas com a suspeita de que a bússola está quebrada. Exatamente. E esse é o ponto mais importante da nossa análise hoje. Uma das fontes de dados quantitativos sinaliza dados de gama anômalos. Houve uma divergência entre o preço do dólar usado no cálculo das opções, que foi de 5,2198, e o preço real de fechamento, que ficou mais perto de 5,199. E não foi só isso, né? Não. E talvez o mais preocupante, houve um pico completamente inexplicável de mais de 19% no VXBR, que é o nosso índice de volatilidade, o índice do medo brasileiro. Isso é fascinante e um pouco assustador.
Então, na prática, é como ter um GPS que te diz para virar à direita em 100 metros, mas você está vendo uma parede na sua frente. O que um operador faz no momento desses? Ignora o mapa ou só dirige com mais cuidado? Sua analogia é perfeita. A conclusão de uma das fontes é direta, e eu cito: fundamentos são sólidos e favoráveis, mas falta confiança técnica para níveis precisos de operação. A recomendação é: dirija com muito mais cuidado. Aham. Isso significa que, embora a estrutura geral de gama positivo ainda sugira um mercado mais estável, aqueles níveis exatos, os 5,150, os 5,1807, eles devem ser tratados com ceticismo. São referências, não uma verdade absoluta. Exato. E o pico no VXBR, mesmo que seja um erro técnico, adiciona uma camada de incerteza. Na dúvida, o fundamento, a notícia, o fluxo, tudo isso ganha um peso muito maior na decisão. Isso me lembra situações do passado em que um erro de dedo gordo num dado desses deixou todo mundo operando no escuro. A lição sempre parece ser: na dúvida, o fundamento fala mais alto que a matemática quebrada. Exatamente essa a lição. Hoje é um dia para operar com os olhos bem abertos para os gatilhos macro e com menos confiança cega nos níveis técnicos. Certo. Vamos então juntar todas as peças e montar o plano de jogo. Qual é a tese central para hoje e como ela se traduz em cenários para a abertura do mercado? A tese central é a disputa entre a memória do rally brasileiro, que é impulsionada pelo fluxo estrangeiro, e os novos estímulos de juros dos Estados Unidos. A queda de braço. Exato. Com forças tão opostas, o cenário mais provável para o dia é de consolidação. A expectativa é que o WDO fique oscilando numa faixa, talvez entre 5,18 e 5,22, aguardando os dois principais gatilhos. Que são os dados das 9 e das 10h30. Isso. Serviços no Brasil às 9 e pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos às 10h30. Com esse cabo de guerra, a sensação que fica é de um 50-50, um cara ou coroa. Mas o mercado raramente é tão equilibrado. Com base no que as fontes dizem, para que lado a balança pende um pouco mais, pelo menos na abertura? É uma ótima pergunta. A pressão técnica que vem dos juros americanos e a cautela global dão uma leve vantagem para os compradores de dólar na abertura, sabe? Cruzando as análises, a gente poderia estimar uma probabilidade de talvez 55% de chance de uma abertura estável ou em leve alta para o dólar. E os outros 45%? 45% de chance de uma abertura em baixa. Mas, e isso é crucial, essa é uma fotografia do momento. Um dado um pouco fora da curva e esse cenário pode se inverter completamente. Perfeito. Vamos então detalhar esses gatilhos nos cenários condicionais, o famoso se, então. Começando pelo cenário altista para o dólar, o que precisaria acontecer? Para o dólar ganhar força, a gente precisaria de uma combinação. Se os dados de serviços no Brasil às 9 vierem fracos, sinalizando uma desaceleração, e os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos às 10h30 mostrarem um mercado de trabalho ainda extremamente aquecido, por exemplo, abaixo de 220 mil pedidos. Entendi. Então, a narrativa global de juros altos por mais tempo ganha muita força. Nesse caso, o dólar, o WDO, poderia romper a resistência na zona de 5,22,5 e buscar a próxima região de referência, perto de 5,25. E o cenário oposto, o que faria o dólar cair e testar aqueles suportes que a gente mencionou? O cenário baixista para o dólar depende da força da narrativa local. Se os dados de serviços vierem fortes, reafirmando a tese de resiliência da economia, e a gente observar o fluxo estrangeiro para a Bolsa se intensificar depois da abertura, com os investidores comprando o Brasil... Otimismo tático. Isso. Então a pressão vendedora no dólar pode aumentar. Nesse cenário, ele poderia perder o suporte de 5,18 e mirar aquele piso de concreto, a put wall, na região de 5,15. Resumindo a estratégia, então. Temos um dia de tensão clara no ar, fundamentos positivos do Brasil enfrentam a força da gravidade dos juros americanos e, para complicar, uma camada de incerteza sobre a confiabilidade dos dados técnicos de opções. Exatamente. Os horários-chave para ficar de olho são 9 e 10h30 da manhã. A ordem é cautela e atenção redobrada aos gatilhos macro.
Exatamente. E para fechar, vale deixar uma reflexão final, um pensamento para se ponderar ao longo do dia. O conflito de hoje não é só sobre preço, é sobre qual narrativa o mercado global vai escolher comprar. A performance recente da nossa bolsa, em meio à tempestade lá fora, sugere uma tentativa real de descolamento. Certo. A questão provocativa que emerge de toda essa análise é: até que ponto o fluxo de capital estrangeiro, que busca valor e crescimento, pode criar uma gravidade própria, forte o suficiente para isolar, mesmo que temporariamente, o mercado brasileiro dos sinais de alerta cada vez mais altos que vêm dos juros americanos? A resposta a essa pergunta vai definir não só o dia de hoje, mas talvez as próximas semanas do mercado.